Através das idades, veio o homem buscando uma certa coisa além de si próprio, além do bem-estar material, uma coisa que se pode chamar verdade, Deus ou realidade, um estado atemporal, algo que não possa ser perturbado pelas circunstâncias, pelo pensamento ou pela corrupção humana. O homem sempre indagou: qual a finalidade de tudo isto? Tem a vida alguma significação? Vendo a enorme confusão reinante na vida, as brutalidades, as revoltas, as guerras, as intermináveis divisões da religião, da ideologia, da nacionalidade, pergunta o homem, com um profundo sentimento de frustração: o que se deve fazer? O que é isso que se chama viver? E se alguma coisa existe além de seus limites? E não podendo encontrar essa coisa sem nome, e de mil nomes, que sempre buscou, o homem cultivou a fé. Fé num Salvador ou num ideal. A fé que invariavelmente gera a violência. Nesta batalha constante que chamamos viver, procuramos estabelecer um código de conduta, conforme a sociedade em que somos criados, quer seja uma sociedade livre, uma pretensa sociedade comunista. Aceitamos um padrão de comportamento como parte de nossa tradição hinduísta, muçulmana, cristã ou outra. Esperamos que alguém nos diga o que é conduta justa ou injusta, pensamento correto ou incorreto, e pela observância desse padrão, nossa conduta e nosso pensar se tornam mecânicos, nossas reações automáticas. Pode-se observar isso muito facilmente em nós mesmos. Durante séculos, fomos amparados por nossos instrutores, nossas autoridades, nossos livros, nossos santos. Pedimos: dizei-me tudo. Mostrai-me o que existe além dos montes, das montanhas e da terra. E satisfazemo-nos com suas descrições. Quer dizer, vivemos de palavras e nossas vidas são superficiais e vazias. Não somos originais. Temos vivido das coisas que nos têm dito, ou guiados por nossas inclinações, nossas tendências, ou impelidos a aceitar pelas circunstâncias e o ambiente. Somos o resultado de toda espécie de influência, e em nós nada existe de novo, nada descoberto por nós mesmos, nada original, inédito, claro. Consoante a história teológica, garantem-nos os guias religiosos que, se observarmos determinados rituais, recitarmos certas preces e versos sagrados, obedecermos a alguns padrões, refrearmos nossos desejos, controlarmos nossos pensamentos, sublimarmos nossas paixões, se nos abstivermos dos prazeres sexuais, então, após torturar suficientemente o corpo e o espírito, encontraremos uma certa coisa além dessa vida desprezível.
É isso o que tem feito, no decurso das idades, milhões de indivíduos ditos religiosos. Quer pelo isolamento, nos desertos, nas montanhas, numa caverna, quer peregrinando de aldeia em aldeia a esmolar, quer em grupos, ingressando em mosteiros e forçando a mente a ajustar-se a padrões estabelecidos. Mas a mente que foi torturada, subjugada, a mente que deseja fugir a toda a agitação, que renunciou ao mundo exterior e se tornou embotada pela disciplina e o ajustamento, essa mente, por mais longamente que busque o que achar, será em conformidade com sua própria deformação. Assim, para descobrir se de fato existe ou não alguma coisa além desta existência ansiosa, culpada, temerosa, competidora, parece-me necessário tomarmos um caminho completamente diferente. O caminho tradicional parte da periferia para dentro, para através do tempo, da prática e da renúncia, atingir gradualmente aquela flor interior, aquela íntima beleza e amor, enfim, tudo fazer para nos tornarmos estreitos, vulgares e falsos, retirar as camadas uma a uma, precisar do tempo, amanhã ou na próxima vida chegaremos. E quando afinal atingirmos o centro, não encontramos nada, porque nossa mente se tornou incapaz, embotada, insensível. Após observar esse processo, perguntamos a nós mesmos se não haverá outro caminho totalmente diferente, e isto é, se não teremos possibilidade de explodir do centro. O mundo aceita e segue o caminho tradicional. A causa primária da desordem em nós existente é estarmos buscando a realidade prometida por outrem. Mecanicamente, seguimos todo aquele que nos garante uma vida espiritual confortável. É um fato verdadeiramente singular esse, que embora em maioria sejamos contrários à tirania política e à ditadura, interiormente aceitamos a autoridade, a tirania de outrem, permitindo-lhe deformar a nossa mente e a nossa vida. Assim, se de todo rejeitarmos, não intelectual, porém realmente, a autoridade dita espiritual, as cerimônias, rituais e dogmas, isto significará que estamos sozinhos, em conflito com a sociedade. Deixaremos de ser entes humanos respeitáveis. Ora, um ente humano respeitável nenhuma possibilidade tem de aproximar-se daquela infinita, imensurável realidade. Começais agora por rejeitar uma coisa que é totalmente falsa, o caminho tradicional. Mas se o rejeitardes como reação, tereis criado outro padrão no qual vereis aprisionado como numa armadilha. Se intelectualmente dizeis a vós mesmos que essa rejeição é uma ideia importante e nada fazeis, não ireis mais longe. Se, entretanto, a rejeitardes por terdes compreendido quanto é estúpida e imadura, se a rejeitais com alta inteligência, porque sois livre e sem medo, criareis muita perturbação dentro e ao redor de vós. Mas vos livrareis da armadilha
da respeitabilidade. Vereis então que cessou o vosso buscar. Esta é a primeira coisa que temos de aprender, não buscar. Quando buscais, agis com efeito como se estivesses apenas a olhar vitrines. A pergunta sobre se há Deus, verdade ou realidade, ou como se queira chamá-lo, jamais será respondida pelos livros, pelos sacerdotes, filósofos ou salvadores. Ninguém e nada pode responder a esta pergunta. Porém, somente vós mesmo, e essa é a razão por que deveis conhecer-vos. Só há falta de madureza na total ignorância de si mesmo. A compreensão de si próprio é o começo da sabedoria. E que é vós mesmo, o vós individual? Penso que há uma diferença entre o ente humano e o indivíduo. O indivíduo é a entidade local, o habitante de qualquer país, pertence a determinada cultura, uma dada sociedade, uma certa religião. O ente humano não é uma entidade local, ele está em toda parte. Se o indivíduo só atua num certo canto, isolado do vasto campo da vida, sua ação está totalmente desligada do todo. Portanto, é necessário ter em mente que estamos falando do todo e não da parte, porque no maior está contido o menor, mas o menor não contém o maior. O indivíduo é aquela insignificante entidade condicionada, aflita, frustrada, satisfeita com seus pequeninos deuses e tradições. Já o ente humano está interessado no bem-estar geral, no sofrimento geral e na confusão em que se acha o mundo. Nós, entes humanos, somos os mesmos que éramos há milhões de anos, enormemente ávidos, invejosos, agressivos, ciumentos, ansiosos e desesperados, com ocasionais lampejos de alegria e afeição. Somos uma estranha mistura de ódio, medo e ternura. Somos a um tempo a violência e a paz. Tem-se feito progressos, exteriormente, do carro de boi ao avião a jato. Porém, psicologicamente, o indivíduo não mudou em nada e a estrutura da sociedade em todo o mundo foi criada por indivíduos. A estrutura social exterior é o resultado da estrutura psicológica interior, das relações humanas, pois o indivíduo é o resultado da experiência, dos conhecimentos e da conduta do homem, englobadamente. Cada um de nós é o depósito de todo o passado. O indivíduo, o ente humano, que representa toda a humanidade. Toda a história humana está escrita em nós. Observai o que realmente está ocorrendo dentro e fora de vós, dentro da nossa cultura de competição em que viveis, com seu desejo de poder, posição, prestígio, nome, sucesso e etc. Observai as realizações de que tanto vos orgulhais. Todo esse campo que chamais viver e no qual há conflito em todas as formas de relação, suscitando ódio, antagonismo, brutalidade e guerras intermináveis. Esse campo, essa vida, é tudo o que conhecemos. E como somos incapazes de compreender,
a enorme batalha da existência, naturalmente lhe temos medo e dela tentamos fugir, pelas mais sutis e variadas maneiras. Temos também medo do desconhecido, temor da morte, temor do que reside além do amanhã. Assim temos medo ao conhecido e medo ao desconhecido. Tal é a nossa vida diária, nela não há esperança alguma, e por conseguinte, qualquer espécie de filosofia, qualquer espécie de teologia representa meramente uma fuga à realidade do que é. Todas as formas exteriores de mudanças produzidas pelas guerras, revoluções, reformas, pelas leis e ideologias falharam completamente, pois não mudaram a natureza básica do homem e, portanto, da sociedade. Como seres humanos, vivendo neste mundo monstruoso, perguntemos a nós mesmos: pode essa sociedade, baseada na competição, na brutalidade e no medo terminar? Não como um conceito intelectual, como uma esperança, porém como um fato real, de modo que a mente se torne vigorosa, nova, inocente, capaz de criar um mundo totalmente diferente. Creio que isso ocorrerá se cada um de nós reconhecer o fato central de que, como indivíduos, como entes humanos, seja qual for a parte do universo em que vivamos, não importando a que cultura pertençamos, somos inteiramente responsáveis por toda a situação do mundo. Somos, cada um de nós, responsáveis por todas as guerras geradas pela agressividade de nossas vidas, pelo nosso nacionalismo, egoísmo, nossos deuses, preconceitos, ideais, pois tudo isso está a dividir-nos. E só quando percebemos, não intelectualmente, porém realmente, tão realmente como reconhecemos que estamos com fome ou que sentimos dor, bem como quando vós e eu percebemos que somos os responsáveis por todo este caos, por todas as aflições existentes no mundo inteiro, porque para isso contribuímos em nossa vida diária e porque fazemos parte dessa monstruosa sociedade, com suas guerras, divisões, sua fealdade, brutalidade e avidez. Só então poderemos agir.